Aleluia, glória a Deus para todos sempre. Seja louvado o nome do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da graça, o Deus da fé, o Deus que vive e reina hoje e por toda a eternidade. Aleluia. Deus é o Deus que nos dá fé, que nos dá coragem, que nos dá liberdade para nós fazermos a obra de Deus. Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para toda a eternidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele é acima de todas as qualidades. Ele é o melhor de todos. Jesus nunca deixou de ser o melhor de tudo, porque Ele sempre foi Deus. Ele sempre foi o Senhor. Jesus é Deus. E veja o que Ele diz aqui nesta palavra, a palavra que Jesus fala. No capítulo 17 de Lucas, e só um versículo para a nossa meditação. Lucas capítulo 17 e versículo de número 6, diz assim: E disse o Senhor. O que foi que o Senhor disse? E disse o Senhor Jesus, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, o Senhor do universo, o Senhor que vive, o Senhor que reina por todo sempre, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Jeremias, o Deus dos patriarcas, o Deus dos reis, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que batiza, o Deus que renova, o Deus que trabalha, o Deus que governa, o Deus que faz maravilha, o Deus que é o teu Deus, o Deus que é o meu Deus, o Deus que está aí agora, onde você está, e Ele está te dizendo agora: eu sou o teu Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu salvo, eu curo, eu liberto, eu transformo. Esse é o Deus que disse, e disse o Senhor. O que foi que o Senhor disse? Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a esta amor-moreira: desarraga-te daqui, planta-te no mar, e ela fará o quê? Vos obedeceria. A fé, o Deus que tem a fé plantada hoje, em qualquer lugar que você plantar esta fé vai acontecer. A fé, ela acontece no momento que nós acreditamos nela. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não vê. É a fé de Jesus, a fé dos apóstolos, a fé que está na Bíblia, a fé que é de Deus, a fé que ninguém pode mudar esta fé de maneira nenhuma. Sim, esta fé é uma fé que está dentro do homem, está dentro de você. Esta fé, ela é uma fé poderosa, ela é uma fé gloriosa, ela é uma fé que ninguém pode mexer com ela. Então, diz a Bíblia aqui, e disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é muito pequeno, é um grão muito pequenininho, uma miudeza mesmo, bem pequenininha. Ele comparou a fé como, se você tiver fé, como um grão de mostarda. A fé, ela transporta montanha. Esta fé que ele fala pode ser uma fé pequena, de um grão de mostarda. E esta fé, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a esta marmoreira, direi a qualquer coisa, se você tiver fé como um grão de mostarda, uma fé pequenininha, sim, mas é uma fé. Mas se você tivesse fé,
Se você tiver fé, aleluia, direi a esta marmoreira: desarraga-te daqui e planta-te no mar. Esta marmoreira vai e vai com toda a liberdade, com toda a força, e é plantada no mar. E ela vos obedeceria. Fé. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A prova das coisas que não se vê. O que é que você não vê? O que é que você não vê e você está querendo para você? O que é que você não está vendo, mas você está agora mesmo pensando? Você está agora mesmo introduzindo essa coisa na mente. Está entrando na tua mente agora e você está pensando nesta coisa. Você está agora, sim, pensando nisso. Então isto vai se tornar fé. Fé, firme fundamento das coisas que se espera e provas de coisas que se não vê. Então, se é coisas, são objetos. É coisas, sim, qualquer coisa que você está esperando. Sim, você está esperando e ela vai acontecer. Se porventura você está vendo alguém que está enfermo, mas você vê que aquela pessoa vai estar curada, vai estar renovada, vai estar boa, então você está vendo é a fé. Você está vendo e você vai ver aquela pessoa boa, então você vai ver fé. A sua fé se manifestou e aquela pessoa que estava doente, que estava sim sem força, recebeu a cura divina e agora recebeu a fé. A fé foi transportada de você para aquela outra pessoa e aquela pessoa foi curada pelo poder de Jesus Cristo, pela fé. A fé que estava em você, fé. Então disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, é pequena, não é muito grande, não é gigantesca, não é gigantesca, não é enorme, não, é uma fé pequena. Se você tiver fé como um grão de mostarda, direi a esta marmoreira, sim, direi a esta marmoreira: desarraga-te daqui e planta-te, e ela obedeceria. Sim, ela obedece a você, porque é uma fé. A fé que você tem é a fé de ver aquela marmoreira já lá no mar. Então agora a sua fé não vai fazer mais com esta marmoreira, mas é o que você quer. O que é que você quer? O que é que você quer? Você está querendo o quê? Sim, se você está querendo aquele carro, eu quero aquele carro. Então a sua fé determina que você quer aquele carro. E que carro é? É um carro tal? Sim, é um carro tal e eu vou querer ele. Então a sua fé determinou que você queria aquele carro. E você vai adquirir aquele carro. E aquele carro que você quer, que você vai adquirir, é o carro que você disse na sua fé. E agora vai acontecer, porque você ministrou a sua fé. Aleluia! O que é que você está querendo mais? Não, eu estou querendo a minha fé. Eu quero que a minha fé aconteça. Diz a Bíblia aqui, e disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta marmoreira: desarraga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então é a fé que acontece, é a fé que determina. Eu quero uma casa boa, uma casa grande, uma casa na beira-mar, eu quero aquela casa. Então a fé determinou e você vai ter esta casa. Você vai ter esta casa que você disse que aquela casa ia ser sua. Então você vai ter, porque a sua fé na Bíblia, na palavra de Deus determinou. E agora você recebeu pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Sim, as coisas que você não viu. Você não viu aquele objeto, mas você
formou ele na sua mente, você formou aquele objeto na sua mente, e aquele objeto que está formado na sua mente é a fé. A fé trouxe a existência. A Bíblia diz que a fé traz à existência aquilo que não existe. A fé traz a existência. A existência, as coisas acontecem, as coisas se materializam. Sim, se materializa no momento que você faz ele acontecer, faz ela acontecer. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta marmoreira: desarraga-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. Ela obedecerá. Se tiver de fé, foi Deus quem falou, foi Jesus quem disse. Jesus está ensinando aqui a respeito da fé, a respeito da esperança. E a fé que está sendo falada é a fé que existe. A fé, você tem a fé daquele emprego? Sim, eu tenho a fé de estar naquele emprego ali, de estar empregado ali, de ser o patrão dali. Então você vai ser o patrão dali, porque você administrou aquela fé. Aquela fé fez a existência, fez acontecer. A fé criou aquele projeto ali, e aquele projeto que você criou aconteceu. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Tenha fé, acredite na sua existência, acredite que você vai ver aquela pessoa boa. Eu quero ver essa pessoa curada, eu quero ver essa pessoa saltando. Esse menino que está nascendo agora, vai vir um menino saudável, vai vir um menino bom, vai vir um menino bonito. Sim, na fé, daquela fé que você tem, que você gerou um filho ali, mas não sabe como vem aquele filho, não sabe como é aquele filho. Então sua esposa e você fez a oração, gerou aquele menino, e vai vir um menino bonito, porque foi a fé gerou o menino, e veio um menino bonito, saudável. Foi a fé que existiu. Sim, fé é coisas que ninguém pode analisar, ninguém pode entrar na sua fé, ninguém tem poder de dizer assim: a fé de fulano vai ser a fé assim. Não, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É a sua fé, é a fé que está dentro de você, é a fé que está dentro do seu coração. Bendito seja Deus. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta marmoreira: desarraga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria, e ela vos obedecerá. Sim, a fé que existe nessa leitura é a fé que está para você, é a fé que Deus deu para você. Sim, acredite, Deus deu a fé, Deus deu a fé, e a fé, ela não é criada por ninguém, é criada por você, é criada pelo ser humano. Sim, quando nós escutamos a palavra de Deus e gera aquela fé em nós, gera aquele poder de fé, gera aquela força e aquela graça, e aquela fé vai fazer você tomar posse da vitória. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Fé é o firme fundamento. Portanto, é o que está dizendo aqui. Disse o Senhor. O Senhor, qual o Senhor? O Senhor Jesus, o Senhor do Deus Todo-Poderoso, Jesus que tem poder, que veio com o propósito de criar a fé. E disse o Senhor Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta marmoreira: desarraga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Aleluia. Portanto, nesta hora, creia que a fé está em você. Creia que a fé existe em você. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Sim, a fé. Vá na fé. Vá na fé, vá na fé, vá na fé, acredite na fé, faça tudo pela fé e você vai ser abençoado. Não deixe ninguém tomar a sua fé, não deixe ninguém dizer para você: não, porque essa fé não é assim, não, porque essa fé não é assim. Não diga para ninguém. Vá, porque você criou a fé.
A fé está em você, está dentro de você. E esta fé que está dentro de você é a fé que vai trazer à existência, traz à existência aquilo que não existe. A fé que está dentro de você é a fé que traz à existência. Aleluia, cria a existência aquilo que não existe. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera.